Olá pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio do Empreendedorismo em Foco, hoje com o episódio 3 aqui do nosso podcast e voltando aí mais uma vez a analisar alguns critérios, algumas considerações em relação ao empreendedorismo e elementos que fazem parte da vida do empreendedor. Hoje, por exemplo, a gente vai analisar aqui um fator que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, mas que é assim essencial para quem quer realmente efetivar aí na vida empreendedora, principalmente no meio digital. Antes eu gostaria de destacar aqui para vocês a importância da gente continuar apoiando a causa junto ao Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o projeto Sensibiliza trabalha com essa causa, então não deixem de fazer a doação de vocês. Basta mirar aqui no QR Code com o aplicativo do Banco Aberto, já na opção de Pix. Aí na hora de fazer a leitura do QR Code, basta mirar aqui e fazer a doação no valor que vocês quiserem e puderem, tá bem? Todo valor será muito bem-vindo. O que importa é que vocês colaborem realmente com essa causa. Até porque agora, após tudo que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul enfrentaram em relação a enfrentar a enchente em si, agora é um período de reconstrução e mais do que nunca eles precisam aí desse apoio. Bom, gente, vamos começar então. Aqui nós vamos para o nosso episódio 3, iniciando agora com uma convidada super especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do tema que ela traz, porque além de falar sobre o uso da voz, ela também vai trazer dicas, orientações bem aprofundadas sobre a forma pela qual nós podemos utilizar a comunicação no digital. É um prazer enorme chamar aqui Leilane Sena, a minha fonoaudióloga e mentora em comunicação. Seja muito bem-vinda, Leilane. Obrigada, Cadu. Primeiro, parabéns pelo podcast. Eu tenho certeza que será um sucesso. E olá, Obrigado. pessoal. Olá, todo mundo. É um prazer Maravilha. estar aqui falando com vocês sobre um tema que eu amo, que é comunicação digital, e poder contribuir com empresários, com empreendedores que querem divulgar sua marca no digital. Perfeito, Leilane. E como é que estão as coisas aí em Vancouver? Tudo certinho? Sim, aqui está super quente. Olha É só. um pouco diferente o clima daí do Brasil. Aqui é quente e seco. Mas é a época do ano que eu amo, porque eu posso ir ao lago. Aqui ninguém vai à praia, tá? Porque o mar é congelante. Então a gente vai ao lago, toma banho gelado. Então o clima tá bem legal. Que bom. Nossa, que gostoso assim poder fazer esses passeios, porque por aqui deu uma esfriada. A gente não consegue nem, no momento, a gente não consegue nem pensar em muita coisa assim de passear perto de lago ou algo do Uhum. tipo. Não, mas eu sei que, além de tudo, eu sei que é uma época de temperaturas mais quentes e que o pessoal adora fazer esses passeios porque o Canadá ele tem umas paisagens lindas, né? Tem uns Sim, lugares. maravilhosas. É difícil escolher uma estação só, porque eu amo o inverno, período da neve, porque tem montanha aqui, você pode É, esquiar. O outono é lindo, a natureza é muito bonita, são várias cores. O verão é o que eu lembro do Brasil. É difícil. Gosto muito do maravilha. Canadá. Não, com certeza. Aí, assim, a gente fala do frio brincando tudo, mas é um local que tem umas paisagens lindas, assim, em qualquer época do ano. Mas Sim. principalmente no frio, né? Porque acaba sendo algo, parece que típico, né? Parece que a natureza já está, assim, já se adapta bem e fica aquela paisagem bonita. Então, acho que o inverno aí deve ser bem interessante. É muito, muito. Deve ser E muito tem bom. muita coisa para fazer. A gente tem aqui em Vancouver uma montanha chamada Whistler, que vem pessoas da Europa só para esquiar lá. Olha É que legal, bem gente. legal. É, Essa eu não sabia, não. A gente costuma pois ver o é. pessoal indo lá para os Alpes e acha que é só lá para a Europa que tem, né? Assim, a parte do turismo no caso aí para esportes de inverno, né? Mas que bacana. Uhum. Eu não
A gente tem a Cidade Olímpica aqui também, É que é verdade, exatamente nessa cidade. é verdade. Esse ano acho que tem, né? Olimpíadas de inverno, acho que, não Aí, sei. o esporte já foi a minha praia. Depois Hoje eu, depois eu dou uma eu fico olhadinha. meio perdida, não sei dizer. Eu também não tenho certeza. Depois eu vou dar uma olhada. Ah, mas é muito legal acompanhar, viu? Muito bacana. Ai, que E, bom. bom, aproveitando que a gente está começando aqui o nosso episódio de hoje, conta um pouquinho mais pra gente da sua jornada e como que, no fim das contas, você está aí hoje no Canadá. Então vamos lá. Meu nome é Leilane Sena, sou fonoaudióloga há 20 anos e eu gosto de brincar que eu sou uma aventureira desde o do início, assim, desde a minha adolescência, porque eu sou de Sergipe, Aracaju, me mudei para Recife para fazer a universidade, para fazer o curso de fonoaudiologia na Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu fui morar em São Paulo, e lá em São Paulo eu fui fazer a minha especialização em voz com Mara Belal, que é a fono de Silvio Santos, Paulo Maluf, fui beber da fonte mesmo original. E depois de São Paulo, voltei para Aracaju, fiz o meu mestrado em Educação e Comunicação, voltado para essa análise de como a comunicação nos educa através do audiovisual. E depois eu imigrei para o Canadá, né, há 10 anos atrás, e aqui eu também estou em busca de uma nova formação. Então, cada lugar eu fui intencional em relação à minha formação. Vim para o Canadá há 10 anos, com um bebê de 9 meses e meio, o meu marido, por causa das questões econômicas do país, né, do Brasil. E de lá para cá, não me arrependo, tenho amado morar aqui, é um país maravilhoso, mas sinto falta da comida, do calor humano do brasileiro, né? Mas não tem como você escolher ter os dois mundos, você tem que escolher um. Então, essa é a minha história. A história de quem sempre viajou, sempre se mudou, mas que foi sempre intencional em cada mudança. Em cada mudança, eu tentei buscar algo daquela região que me ajudasse a crescer como pessoa e como profissional. Perfeito. Não, isso é muito bacana, assim. Eu que já conheço um pouquinho da sua jornada, eu sei que você tem essa natureza empreendedora, realmente, de Sim. não só buscar novos mercados, buscar, assim, um novo público, novo que eu digo, assim, no sentido de sempre atender pessoas com necessidades novas, diferenciadas. Depois até eu gostaria que você comentasse um pouco como está sendo aí essa questão de atender um público do Canadá, porque você tem um público que é o público brasileiro e você também Uhum. atende o pessoal daí. E Uhum. é interessante que você acaba tendo essa oportunidade de diversificar os públicos e acaba sempre trabalhando o que a gente chama de lifelong learning, que é o aprendizado para toda a vida. Está sempre fazendo Sim. cursos, e eu sei disso, porque vira e mexe você fala, comecei um curso, olha, estou fazendo uma formação. Eu acho isso sensacional, porque é algo que eu apoio, que eu acredito que toda pessoa deva investir nessa questão do aprendizado e do desenvolvimento pessoal, profissional. Uhum. E aí, E o você pode falar um conhecimento, pouquinho, ele né? faz a gente evoluir como pessoa, como profissional, e eu amo, sempre amei estudar, ler, e aqui eu me vi em uma situação diferente, porque eu preciso trabalhar. Hoje, a minha maior clientela é brasileira, inclusive aqui no Canadá. Mas eu Uhum. quero crescer, quero abrir o leque para a comunidade também canadense. E aí eu consegui um cliente que é de alto, como é que eu posso dizer? Que tem um alto cargo na empresa pública de transporte aqui do Canadá, e não foi fácil.
Eu fiquei com medo, eu tive medo do meu inglês, né? Da questão de não saber comunicar o meu conteúdo, mas eu decidi ir, simplesmente correr atrás do meu sonho, que é ampliar esse meu leque de clientes. E é claro que eu apliquei as técnicas que eu ensino aos meus clientes. E Verdade. funcionou, o cliente gostou muito do meu trabalho, e não somente gostou, como já teve resultado, foi convidado para outras palestras, eventos com ministros do governo, por causa dessa clareza e objetividade ao se comunicar, ao falar em público. Então, isso não tem preço, porque muitos profissionais, empreendedores, eles têm um pensamento limitante, Uhum. ele tem resistência ao novo, ao testar algo diferente, e é nessa inovação, nessa busca de fazer algo diferente, algo fora do padrão, que a gente cresce. Quando a gente fica limitado a viver aquela mesma rotina, aquele mesmo padrão, a gente se limita muito. E eu não quero isso para mim. Então, eu corri atrás e já estou colhendo frutos e estou buscando mais caminhos para crescer mais ainda essa minha clientela canadense. Ah, perfeito. Isso é muito bom. É resultado de esforço, de formação e de coragem também, porque foi o que você falou, né? Quantas vezes a gente fica com medo de tentar aí digamos, tentar trabalhar com um novo mercado, um novo tipo de público, tentar um novo projeto. E aí, se a gente não vai, assim, se a gente não encara a situação, a gente só fica com a dúvida, né? Será que daria Uhum, certo? Será que eu conseguiria? Será que eu seria capaz de atender as necessidades desse novo público? Então, ao invés de ficar com a dúvida, eu acredito que é muito mais interessante para a gente, pensando inclusive na filosofia empreendedora, que a gente vai uhum, a risque. Então, assim, é muito interessante ver que você foi, fez e testou aí, digamos, até os seus limites, digamos assim, porque a gente uhum. acaba até no meio do caminho buscando novas formas de fazer as coisas, a gente vai testando aí as nossas, as nossas capacidades até, eu diria, e a gente acaba nisso, é nisso que a gente se desenvolve, até porque Sim, eu tenho certeza que depois da satisfação em ver o cliente tendo esse sucesso foi muito grande. sim, sim. Eu gosto de dizer que a gente só cresce no desconforto. Esse É, desconforto, ele é necessário. A gente aprende muito quando a gente se coloca nessa situação. E quando a gente consegue enxergar o resultado, não tem preço, não tem preço. É a motivação, é como se fosse o Red Bull para continuar, é, sabe, avançando. Eu vejo assim. E essa é uma dificuldade de vários profissionais, né? Eles não se veem num patamar que eles deveriam se ver. E eles se acostumam a ficar naquilo que é confortável. E o meu conselho é sempre esse: se sinta desconfortável, você cresce no desconforto. Você provoca mudança na sua vida profissional, na sua vida pessoal, quando você faz algo diferente e acredita naquilo que você está construindo. perfeito. Enquanto você falava, lembrei que tem um livro do Rubem Alves que se chama O Ostra Feliz Não Faz Pérola, e que hoje é uma alegoria que tem muito palestrante que usa para trabalhar essa questão da motivação, de você não ficar ali numa situação confortável, porque normalmente no conforto você realmente não produz nada. É só quando você começa a questionar as coisas, a ir atrás, a realmente a tentar atender aí
novas dores, assim, problemas que vão surgindo com o seu público. Normalmente é nesse cenário que a gente consegue se desenvolver, né? Sim. E particularmente é muito interessante ver que você, além de tudo, você tem a sua formação no sentido de trabalhar com a fonoaudiologia de uma maneira mais tradicional, digamos, Uhum. mas você seguiu uma vertente muito bacana que é a questão do uso da voz, não só o uso no sentido de utilizar a voz como recurso, como aparelho fonador, Instrumento. né? Isso. Não só o uso da voz como instrumento, mas também assim como que a gente pode usar a voz para poder trabalhar técnicas de persuasão, negociação, a questão da comunicação digital. E Uhum. eu queria que você contasse quando foi que você começou a se interessar por esse lado, que tem tudo a ver com a parte de gestão, negócios e empreendedorismo. Olha que interessante. E a gente acabou de falar sobre desconforto, né? E tem tudo a ver. Uhum. Desde a do curso de fonoaudiologia, eu comecei a perceber minha paixão por voz, né? E ela aconteceu por causa de um professor que não era um professor bom, que estava no meu pé, e eu falei: agora eu vou fazer a prova dele, eu vou zerar essa prova, eu vou fechar essa prova. Passei a madrugada inteira estudando, e por causa dessa madrugada, eu percebi que eu era apaixonada por voz. Porque não tem prazer maior como profissional do que dar vida aos pensamentos de outro profissional, ajudar o profissional a colocar sua voz no mundo. É como você falou, não é só um instrumento, a voz é muito, a comunicação é muito mais amplo. É você se posicionar na sua vida, nos relacionamentos, na vida profissional. Foi por causa desse professor que a minha paixão por voz e comunicação começou. E aí eu me formei e desde a minha formação eu sempre dava palestras sobre voz e comunicação. Então, desde o início. Na minha especialização, a minha monografia foi sobre voz em desenhos animados. Como é que as vozes eram construídas para criar um papel, para associar a um personagem, a um eu estou pensando aqui em inglês, mas há uma pessoa, uma persona da vida real. No mestrado foi a mesma coisa. Eu trabalhei com audiovisual, como os vilões eram apresentados em Shrek, a questão da linguagem corporal, da voz, para nos educar sobre algo. Nossa, é muito So, legal. muito interessante. Eu amei assim o meu mestrado, modéstia à parte, mas não foi o primeiro tema que me veio. Foi uma construção com o meu orientador. Então, a voz e a comunicação sempre esteve presente na minha vida profissional desde o início. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida desde pequena, muito. Então, eu tinha a habilidade de me comunicar. Eu vendia flor no meu condomínio quando eu tinha 4, 5 anos, Que legal. para os vizinhos. Eu tirava alguns centavos. Então, a comunicação, ela sempre foi muito forte na minha vida, muito forte. Mas foi depois da minha formação que eu percebi que eu poderia ajudar outros profissionais a terem a sua voz jogada no mundo, a vender os seus produtos no digital ou fora dele, a ser persuasivo através de uma comunicação genuína, autêntica, porque isso faz diferença. Na prática, é isso que vai fazer o seu cliente ou paciente comprar de você e não do vizinho. É a persuasão, é a prática da persuasão através da comunicação. Perfeito, perfeito. E é interessante ver, né, que assim
você sempre teve essa preocupação do uso da voz, como a gente colocou agora há pouco, né? O uso da voz além do recurso fonador, né? Aquela coisa de como que eu uso a voz para a parte criativa, né? Eu achei isso sensacional, porque realmente se a gente analisa as produções artísticas, o uso da voz acaba sendo assim primordial. Se a gente analisa a música, o teatro, o cinema, a animação, principalmente, porque são os desenhos animados que trazem para a gente essa possibilidade de vozes diferenciadas, né? Se a gente começa a lembrar das vozes dos personagens, é muito difícil você encontrar no personagem de desenho animado com uma voz normal, digamos assim. É sempre uma voz próxima ao caricato e tentando ter ali uma personalidade única, né? E isso é sensacional, assim, o leque de opções que existe para quem se torna profissional da voz, digamos assim. Uhum. Eu sempre digo que a voz é a janela da alma. A voz, ela vai representar aquilo que você sente. No desenho animado, essa voz caricata, ela tem um objetivo muito específico, que é conectar com a criança. Agora, Uhum. veja que interessante. A voz, a produção das vozes em animações mudou muito. Antigamente, se você pegar as princesas da Disney, desculpa, Tudo bem. se você pegar as princesas da Disney, elas tinham uma voz mais aguda, mais Uhum. sensível, porque passava a ideia de indefesa. E Mas também essa quando construção. começavam a cantar, pareciam cantoras de ópera. Isso, isso. E aí ela vai mudando. Se você pega, por exemplo, a personagem Red, eu acho que é Red, Valente, do A esqueci o nome dela. Mérida. Acho que é Mérida. Mérida. A voz dela é uma voz grave, é uma voz que passa força, energia. Por quê? Porque as vozes, elas são construídas na animação, nos filmes, de acordo com a nossa cultura, a cultura do tempo atual. Então, hoje, a mulher não tem mais, de acordo com a cultura atual, essa ideia de fragilidade. Muito pelo contrário. E aí, a construção das vozes também foi sendo modificado para atender para que a mulher, que a menina conseguisse se enxergar naquele personagem, de acordo com essa cultura que a gente vive. É bem interessante isso. Não, totalmente. Assim, e a questão da personalidade que é trazida pela voz e ao mesmo tempo pode-se pensar que a voz ela pode assim caracterizar aquele personagem, aquela personagem, né? Eu lembro muito em termos de dublagem de animação, eu lembro muito da voz que o Robin Williams deu para o gênio do Aladdin. Então é uma coisa assim que mesmo quem depois fez a dublagem aqui, né, que Uhum, foi o Márcio Simões, ele fez a dublagem, mas assim ficou sensacional do jeito dele. Mas ele falou assim, eu tentei me aproximar, mas eu não quis imitar, porque uhum, realmente ficou algo assim que não dá para copiar, que é inigualável realmente a forma como ele fez a voz do personagem. Então, na hora da dublagem, ele já tomou esse cuidado também para que não ficasse algo igual. Ele quis assim fazer o mesmo estilo, aquela coisa da irreverência, né, que o Robin Williams tinha, mas ele trabalhou do jeito dele. Então uhum, é muito interessante ver esse cuidado que o pessoal que trabalha com a voz normalmente eles têm, né? uhum. E isso tem relação, por exemplo, quando eu construo a voz, eu penso na questão cultural, mas também na proposta do personagem. Se você pegar o Espanta-Tubarões Uhum. e pega o personagem principal, a dublagem em português
é de um carioca, eu acredito que é isso, um carioca, meio É, malandrão. Por quê? Porque a ideia do personagem é essa. Então, a voz, ela tem que representar aquilo que você sente e aquilo que você é, digamos assim. E não é diferente no digital. Você não cria personagem no digital. Você tem que ser autêntico. Tem que ser sim, você lá. Mas nós somos feitos de diferentes versões. A minha voz, quando eu falo com meus filhos, é totalmente diferente da voz que eu falo com meus clientes. E aí você precisa entender qual é a imagem que eu quero transmitir no digital, para aí sim definir qual é a voz que você vai ter. perfeito. Isso é muito interessante também, porque daí a gente acaba entrando naquela questão que você estava discutindo agora há pouco, de como cada profissional tem de se preocupar com o uso da voz. E uma coisa que eu percebi ao longo das nossas sessões, ao longo da sua mentoria, é que existem aspectos que são assim fundamentais, que é a questão de entonação, de velocidade, e tem também a pausa, né? A pausa acaba sendo Perfeito. um elemento fundamental. Eu aprendi direitinho. Que Mas bom. assim, mas assim, esses três elementos eles são muito interessantes, porque Uhum. dependendo do profissional que vai usar a voz com esses três elementos, ele tem que empregar com um certo, digamos, eu não diria equilíbrio, mas, por exemplo, tem um profissional que vai usar mais a velocidade, um locutor de futebol, de partidas Isso. esportivas, né? E aí, assim, é interessante isso, porque existem algumas pessoas que, às vezes, no digital, elas ficam em dúvida de qual voz se encaixa melhor. E é interessante como que a gente pode observar isso, como que dá para direcionar esse padrão aí das vozes, de acordo com a atuação de cada um, como que costuma Uhum. acontecer no digital, principalmente. Maravilhoso, Cadu. Olha, primeiro eu acrescentaria aí, além da velocidade de fala, da pausa, qual foi o E da outro que você entonação, falou? entonação. Entonação, Isso. eu acrescentaria o tom da voz. O Hum, tom da sua voz dá o tom da sua comunicação. Pensa comigo, perfeito. se a gente estiver assistindo o Jornal Nacional e o William Bonner, ele vai dar uma notícia triste, alguém morreu hoje Roberto Marinho. O tom, ele vai ser mais grave. Por quê? Porque eu quero passar seriedade. Eu quero passar a ideia de tristeza. Agora, se o William for falar, por exemplo, que o Brasil ganhou a Copa, o tom vai ser mais agudo. Brasil ganhou a Copa de 2030. Por quê? Porque o tom agudo, ele passa alegria, ele passa Uhum. energia. E é isso que você tem que colocar lá no digital. Se eu quero passar autoridade, o tom tem que ser mais grave, a articulação vai ser mais precisa. Mas qual é o grande diferencial aí do digital? É que se eu falo muito devagar, eu não tenho a atenção do meu seguidor. No digital, eu tenho que ter uma voz de autoridade e, ao mesmo tempo, ter uma voz que engaja, uma voz que prenda, mantenha o seguidor ali assistindo até o final, para que esse conteúdo ele seja compartilhado para o resto do meu público, né? Dos meus seguidores. Como é que eu faço isso? Com a variação da velocidade de fala. Nesse momento, eu acabei de fazer. Eu falei mais devagar, quando eu estava Verdade. falando sobre a voz de autoridade, e depois eu acelerei. Quando eu acelero, eu coloco mais energia. Eu faço com que o meu seguidor se mantenha atento. Outra coisa interessante também é você trabalhar com a pausa. A É, pausa, ela cria
no seguidor o interesse pelo que você vai falar. Um exemplo, deixa eu só beber aqui a água, esqueci de pegar um copo, mil perdões. Não tem problema. Eu também tô com uma shakeira aqui. O importante, de acordo com a minha fono, é tomar água. Isso é Sim. mais importante. Então, o que era que eu estava falando da velocidade de fala? E da pausa. Da pausa. Isso. Então, a pausa, quando, por exemplo, um profissional quer vender o seu produto, ele vai falar o preço do seu produto. Como é que ele pode fazer isso de uma maneira estratégica para fortalecer o valor desse preço, desse produto? Ele vai fazer. A minha mentoria custa R$ 2.000. Eu coloco uma pausa mais breve antes do valor, falo o valor mais devagar, com mais volume, porque eu sei que o meu produto vale aquilo que eu estou cobrando, e eu dou uma pausa mais longa no final, porque eu também quero mostrar que eu seguro, eu sustento esse valor. Tudo é estratégia. Então, a pausa, ela vai highlight, me ajuda aí no português, Cadu. Vai destacar, a pausa, ela vai destacar o que é importante no seu conteúdo do Instagram. Pode usar os termos em inglês, o pessoal, até no digital mesmo, o pessoal usa bastante, então não tem problema. Mas eu não gosto, porque a linguagem boa essa, viu? A linguagem no digital tem que ser simples. Não, você tem razão. E aí, Verdade. termo em inglês já elimina aí 10, 15% do público. Verdade. Então, se você utiliza pausa, coloca uma pausa antes de algo importante que você vai falar, você faz com que a mente do seguidor preste atenção. O que será que ela vai falar depois? Por que ela parou? O que será que vem depois? Então, a pausa, a entonação, o que é importante sobre a entonação? Qual é o erro comum dos profissionais no digital? Eles decoram um roteiro e aí a fala, a entonação, fica sempre com o mesmo padrão. Ele sempre termina a frase e começa do mesmo jeito. E esse padrão repetitivo faz com que o cérebro desligue. O cérebro, ele trabalha na ideia de economizar energia. Uhum. Se eu tiver um padrão, se o cérebro reconhece um padrão, ele já entende e desliga e apaga. Isso vai fazer com que o seu seguidor não preste atenção naquele conteúdo. Por isso que você não pode, primeiro, ter um padrão, uma repetição, uma melodia, entonação repetitiva, como também não pode ter uma voz monótona, que é aquela pessoa que fala, hoje eu quero falar sobre comunicação, e a gente vai conversar sobre velocidade de fala, tom, pausa. Se a voz ela não tem variação, o cérebro vai apagar. Verdade. Totalmente. Assim, a gente acaba vendo que para chamar a atenção de uma forma efetiva, tem que ter essa união de fatores, e a pessoa sabendo utilizar conforme o seu público, né? Acaba tendo aí uma ferramenta adicional, que é realmente saber trabalhar a velocidade, o tom de voz, a entonação no momento certo e empregar a pausa. Isso é fundamental, porque às vezes a gente Uhum. começa quando a gente quer falar muito conteúdo, assim, quando a gente acha que tem muita coisa para passar, a gente esquece da pausa. Sim. A gente se esquece de Ou fazer aquele momento de reflexão da outra pessoa. Uhum, exatamente. A pausa, ela não somente ajuda a direcionar o olhar do seguidor, como também ajuda o seu seguidor a refletir, pensar sobre aquilo que você falou. Se É, você fala muito rápido, você não está dando o tempo necessário para ele pensar sobre aquilo.
outra coisa, se eu estou fazendo meu pitch de um curso, de uma mentoria, e eu falo acelerado, a imagem que eu passo é que eu não estou tão segura sobre aquilo que eu estou falando. Passa insegurança, passa medo. Por isso que eu sempre falo no meu perfil que o segredo está na variação. Não pode ser muito lento, senão adormece a mente, e não pode ser acelerado, porque passa uma insegurança. O que você tem que fazer é ter variação. Quando eu quero falar algo importante, eu falo mais devagar, eu encho mais a minha boca, porque eu passo credibilidade quando eu faço isso. Quando eu vou falar algo que não é tão importante, eu posso dar uma acelerada, e não é acelerada muito rápido assim, mas é discretamente, para trazer dinamismo à minha comunicação no digital. Cadu, eu diria que hoje, no digital, o que a gente vê é profissionais novos, recém-formados, fazendo muito dinheiro porque tem uma comunicação persuasiva. Porque sabe utilizar a velocidade de fala, o volume de fala, o tom de voz, e tudo isso pode ser treinado. Não é dom, você treina. Então, se você quer aparecer no digital e vender o seu produto ou serviço, você precisa trabalhar a sua comunicação persuasiva. E quando eu falo comunicação persuasiva, quando eu falo, o ar aqui está bem seco, viu? E Não, quando eu falo imagino. muito seco, deixa eu só beber a água novamente. Não, tranquilo. Então acho que eu não falei errado quando eu pensei nessa ideia de equilíbrio, porque por mais que um elemento se destaque, a pessoa ela trabalha o equilíbrio no sentido de saber qual recurso ela vai usar diante de uma informação, diante de um determinado contexto, depende da maneira com que eu quero me expressar diante do público e diante daquilo que eu quero transmitir. Na verdade, você trabalha tudo, Ah, tudo ao mesmo tempo. entendi. Você vai variar esses aspectos de acordo com a sua intenção comunicativa. Perfeito. Se eu quero, se eu quero passar, vou fazer exercício ao vivo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os cuidados e a parte de aquecimento. Aquecimento e desaquecimento, viu, gente? Porque até então eu achava que a gente só aquecia a voz. Aí eu descobri que a gente aquece e depois que a gente usa, a gente tem que desaquecer. É interessante. Sim. Como o dia está seco e eu fiz uma reunião em cima da outra, eu não tive tempo de aquecer. E aí, por isso, minha voz está falhada e cansada. Que é Não, mas não normal. tem Quando a gente problema. usa muito a voz, isso acontece. Mas voltando Exato. à questão da variação. Se eu sei o que eu quero transmitir, eu vou variar esses aspectos de acordo com essa intenção. Por exemplo, eu quero passar energia, eu sou um profissional, eu sou um personal trainer. E eu quero mostrar que você precisa malhar, vamos malhar. Eu vou falar num tom mais agudo, velocidade de fala mais acelerada, eu vou colocar volume de voz. Se eu quero inspirar você, se eu quero que você pense sobre o que eu estou falando, eu vou utilizar mais pausas. Eu vou falar mais devagar. Então, a intenção direciona a minha comunicação. Perfeito. Não, muito bacana pensar nisso. Porque às vezes são até profissionais da mesma área, mas aí depende do público, depende até daquilo, da modalidade de atividade física, porque foi o que você falou, né? Um professor voltado para um aeróbico, um spinning, é um professor mais agitado. Agora, Uhum. um professor de Tai Chi, Tai Chi Chuan, ele vai trabalhar a voz na hora de explicar ali o exercício, é diferente. É interessante Uhum. pensar nisso.
A gente tem uma expressão chamada voz preferida, que é a voz esperada para cada profissão. Um professor de yoga, ele vai falar mais devagar, o Uhum. volume da voz vai diminuir no final da frase, eu tenho mais pausa. Agora, um professor, como você falou, de aeróbico, é o oposto. Cada profissão vai ter a sua voz esperada. No digital, o que é que acontece? Você vai criar a sua voz de acordo com a sua personalidade e de acordo com a sua intenção comunicativa. No meu caso, eu quero passar autoridade, eu uso um tom mais grave, eu falo mais devagar, mas também eu quero falar sobre essa questão da comunicação no digital como algo poderoso, algo que vai transformar a sua vida. E aí eu trago a energia através da velocidade de fala. Nos stories, eu tenho uma comunicação um pouco diferenciada em algumas situações, dependendo do que eu vou falar. Se eu quero falar sobre um tema complexo, sobre algo, sobre os meus valores, eu vou mudar minha comunicação. Porque a minha intenção é fazer o outro refletir, pensar sobre aquilo, é convencê-lo. Porque a gente convence o outro diariamente, sem nem perceber. No caso do digital, a comunicação persuasiva, ela vai tanto criar conexão, como Uhum. fazer você vender através da comunicação de autoridade. Eu sempre falo para os meus seguidores lá que a venda no digital tem 4 fases. Ser visto, ou seja, não dá para você ficar só em post estático ou carrossel. Tem algumas áreas que sim, você consegue fazer isso, áreas de livro, por exemplo, mas você precisa ser visto, porque é o seu olhar, é o tom da sua voz, é a maneira como você gesticula que vai gerar identificação no outro, que vai criar conexão, que é o segundo passo. Primeiro você é visto, depois você tem que fazer o outro gostar de você. E Uhum. como é que você faz isso? Pelo sorriso, pelo que você está falando, apresentando os seus valores, pelos seus jargões, que na vida profissional não é tão bem aceito, mas no digital, dependendo da comunicação que você quer apresentar, que você quer demonstrar, né? Como você quer ser apresentado no digital, você pode utilizar o jargão. Então, isso vai construir essa comunicação. E eu sempre falo, não, você não pode criar um personagem, porque o personagem, ele uma hora cai, você não aguenta, você não sustenta por muito tempo. Então, seja você mesmo com estratégia Perfeito, para você perfeito. ser Isso, visto, isso é muito bom. só É, para terminar a etapa, né? Ser visto, conectar, não, fazer o outro gostar de você. Quando o outro gosta de você, o que é que acontece? Ele vai abrir, digamos assim, os ouvidos para saber o que você tem a dizer. Aí sim você vai trazer a sua comunicação de autoridade apresentando o seu produto. Se você segue essas 3 etapas, a possibilidade de você vender é muito maior. É muito maior. No digital, você tem que ter estratégia para tudo. E a comunicação é a base da venda no digital. perfeito. Não, eu só ia reforçar que essa questão que você coloca de que a gente não pode criar personagem, de que a gente tem que trabalhar com a verdade, isso é muito importante, porque quando a gente começa a comunicação no digital, a gente sempre acha que tem que, de certa forma, copiar, imitar alguém que já está ali há algum tempo, que já tem milhões de seguidores. Aí você acha que fazendo ali uma imitação, uma cópia sutil, digamos assim, para você é sutil, para os outros com certeza vai ser bem destacado ali quem que você está copiando, né? Mas tudo bem. Aí você está lá copiando, está lá imitando o estilo e a forma de falar e tal. E eu acredito que isso realmente quebra
uma confiança que você pode alimentar, fomentar com seus seguidores. E Perfeito. aí que você acaba perdendo realmente em credibilidade, em, Uhum, em valorização, até porque o pessoal começa a pensar assim, poxa, que cara sem criatividade, que cara sem confiança, porque ele está ali imitando o jeito de falar que é o jeito do fulano. Então até uhum. eu fiz uma live acho que foi na semana passada, acho que foi na quinta-feira passada, a live que eu fiz, que eu cheguei a comentar isso, que eu não estava falando necessariamente da voz e da entonação, mas eu estava falando a respeito da jornada, a jornada de vida, que a gente não pode ficar querendo competir com o outro, se comparar com o outro, porque a gente tem a nossa jornada. Aí eu até brinquei, Perfeito. Aí eu até brinquei e falei assim, gente, ia ficar muito esquisito eu começar a falar aqui, imitando o Cortella e tentando. Ia ficar uma coisa caricata, ia ficar sem graça, ia ficar esquisito. Aham. Então, E assim, não ô, pode falar. Cadu, sabe o que é interessante? A gente quer ter o resultado do outro profissional É. copiando e a gente não entende que cada um tem a sua história. Ele É. chegou lá porque ele construiu uma história. E você não vai conseguir ter o mesmo resultado só copiando. Por quê? Porque o resultado do outro, do profissional que você copia, aconteceu porque ele passou verdade. É sua verdade que vende. Uhum. Não é copiar outro profissional. É ser você mesmo, ser autêntico. É ser verdadeiro com a sua essência, com quem você é, com seus valores. É isso que vai atrair o cliente ideal e vai fazer você vender mais. Não é personagem. Você precisa respeitar a sua história. Quando você copia um outro profissional, você não respeita a sua história, não respeita quem você é. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso que eu sinto. Se para falar, se para fazer as minhas divulgações no digital, ou se para dar as minhas aulas, as minhas palestras, se eu tivesse que imitar alguém, eu acho que talvez eu conseguiria por algum tempo, mas depois você acaba ficando até de certa forma assim, dá a impressão que o seu corpo, a sua mente, eles não começam mais a aceitar aquilo, porque não é Uhum, você. Então, essa questão de passar a exatamente. verdade, essa E questão de passar muitos a verdade é profissionais, legal. é, e muitos profissionais, eles começam a se deprimir, Uhum, porque no Instagram eles criam um personagem super alegre, animado, e na vida real ele não é aquilo. E aí você entra em uma contradição. Isso para a saúde mental, isso é muito destrutivo, muito. Você só precisa ser você mesmo com estratégia. Só isso. É isso que vai atrair o público ideal. maravilha. Perfeito. Não, então, realmente, se a gente começa a ter essa preocupação com aquilo que nós somos e a verdade que nós podemos transmitir, eu tenho certeza que a gente acaba tendo muito mais sucesso. Sim. E, e aproveitando que você está falando a respeito dessas formas de se colocar assim em relação à verdade que nós podemos passar, agora há pouco a gente falou a respeito do uso da entonação, da pausa, do tom, da velocidade da voz e como fica eu sei que assim essa forma de comunicação ela já tem a sua importância em diversos momentos, Uhum, principalmente as aulas, as palestras acabam usando muito do que nós chamamos de comunicação não verbal. E uhum. como que fica a comunicação não verbal no digital, em termos de postura, olhar, gesto e assim por diante? Essa pergunta é muito boa porque é um erro comum.
A sua expressividade facial, ela precisa passar energia, precisa passar emoção. Como é que eu consigo fazer isso? Com essa região aqui. O olhar, ele é muito importante no digital. Se eu tenho um olho caído, um olho quase fechando, por exemplo, quando eu durmo 3, 4 horas à noite, eu sei que o vídeo não vai ser expressivo, não vai ficar legal. E aí, o que é que eu faço? Eu abro o meu olhar antes de começar o vídeo. Não a ponto de ficar parecendo uma louca, Uhum. mas eu começo o vídeo já abrindo mais o olhar para passar energia e também eu ressalto as palavras que eu enfatizo com o meu olhar. Por exemplo, Cadu, hoje eu vou te passar 3 estratégias. No hoje, 3 estratégias, eu elevei a minha sobrancelha. Isso ajuda o seguidor a entender o que é mais importante no meu conteúdo, no meu vídeo. É hoje, não é amanhã, é hoje. E são 3. Então, o seu olhar, ele tem um poder tanto de transmitir energia, como também ressaltar o que é mais importante no seu vídeo. Em relação aos gestos, isso é bem interessante. Eu peguei uma cliente da minha mentoria que ela gesticulava demais. E quando você tem muito gesto no vídeo, por causa do espaço, do enquadramento, ele vira um ruído comunicativo. A pessoa presta mais atenção ao gestual do que ao conteúdo, ao que está sendo falado. O que é ideal é que o gesto ele não cubra o seu rosto, jamais, não pode cobrir o seu rosto, e ele tem que ser intencional. Ele aparece quando eu quero enumerar algo, acabei de fazer, enumerar, quando eu quero simbolizar, eu quero mostrar como aquilo é grandioso. Eu faço isso com as minhas mãos, e às vezes ele não vai nem aparecer, não tem problema algum. Dependendo da forma como você grava, o gesto não vai ser necessário. Por exemplo, aqui. Nesses casos, como é que eu vou enfatizar algo através do meu corpo? Com o movimento de cabeça. O movimento de cabeça, ele vai direcionar também o olhar para a parte mais importante do meu conteúdo. Se eu quero falar que a sua comunicação é a base da comunicação digital, eu enfatizo fazendo movimento de cabeça. Se eu termino uma frase afirmativa, eu jogo a cabeça para baixo. Se eu quero enumerar algo, se eu quero mostrar que tem uma continuidade naquele assunto, eu posso também movimentar a cabeça para o lado. Então, o olhar e o movimento de cabeça são essenciais em vídeos. Perfeito. Essa questão do olhar é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, não só no digital, mas também em ações presenciais, digamos assim, né? A pessoa fica preocupada com o gesto. Ah, que gesto que eu uso? Coloco a mão aonde, né? Assim, fico com a mão aqui, a mãozinha aqui assim. Fico, né, a pessoa se preocupa tanto com outros detalhes, esquece do olhar. E o olhar, ele é, Uhum, pelo que você colocou aí, o olhar ele tem uma importância muito grande por conta disso mesmo, porque é onde o público busca identificação, né? uhum, Para saber se realmente a pessoa está falando comigo, mas está olhando para onde? Aí para buscar essa identificação que eu acho que é bem interessante a gente saber utilizar o olhar. uhum. O olhar conecta. É Uhum, simples. O olhar conecta. Se você tem um olhar murcho, né, um olhar de peixe morto, você não vai conseguir criar essa conexão de imediato no vídeo. O seu olhar ele precisa entrar na mente do seguidor.
e você consegue isso com essas técnicas que eu passei para vocês aqui. Maravilha. Então, existe essa ideia da gente se preocupar com o gestual, com o não verbal, desde que ele esteja em equilíbrio também com a forma pela qual a gente fala, Perfeito. porque também assim a voz, o modo como a gente utiliza a voz e como a gente passa a mensagem, não adianta nada transmitir formalidade se o meu corpo está todo agitado, né? Se eu tô de Muito repente bom. se eu tô de Sim. repente rindo na hora que não é para rir, essas Isso, coisas. isso. Ó, o sorriso no final do vídeo é maravilhoso, porque É, você cria lá gera empatia no outro. Agora, se você sorri o tempo todo, você passa uma imagem de pessoa infantil. Tudo com moderação. Você tem que ter moderação. Outra coisa que eu não falei, Cadu, que é importante também é o nosso gestual, ele representa muito quem a gente é. Eu, por exemplo, eu sou muito expressiva porque eu sou extrovertida. sim, Uma pessoa introvertida gesticulando da forma que eu gesticulo não vai ser natural. Então, o ideal é que você respeite quem você é, novamente. O seu gestual, ele tem que representar a sua essência. Você não vai ficar gesticulando só para dar dinamismo a seu vídeo. Você precisa gesticular de acordo com quem você é, utilizando, é claro, algumas estratégias. isso que você disse é muito importante, porque eu mesmo, quando a gente começou a conversar a respeito de como eu poderia utilizar a voz, de como eu deveria me portar, aí eu lembro que eu destaquei isso para você, que assim, eu consigo me comunicar muito bem, assim, converso com outras pessoas, faço amizades, mas eu tenho uma tendência a ser introvertido. Então, foi a primeira coisa que você falou para mim, né? Não tente mudar essa característica, porque um introvertido tentando ser extrovertido não fica legal, não passa Uhum, a verdade que você fala. Então, uhum. isso eu achei assim, eu quero até destacar para o pessoal que está assistindo, que eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, porque talvez um outro profissional da comunicação, por exemplo, alguém que aquelas pessoas que acabam, digamos, orientando como você deve fazer no digital para ter mais sucesso, para vender mais. Tem muitos desses profissionais, digamos assim, que eles Uhum. destacam isso. Não, você não pode passar uma imagem introvertida, você não pode passar uma imagem mais séria, você tem que estar o tempo todo passando uma imagem descolada, passando aquela imagem mais animada para as pessoas. Então, isso que eu queria, assim, isso que eu queria destacar em relação ao seu trabalho, essa preocupação em não deturpar a verdade da pessoa, e até para quem estiver assistindo a gente, quiser depois, além de seguir a Leilânia, para cá, tô para cá, aqui, eu inverti o lado, eu esqueci. Então, para cá, ó, tem o Insta da Leilani para vocês seguirem. E, além disso, quem quiser depois também buscar o aprimoramento vocal e também da comunicação, pode, sem medo, agendar aí uma sessão com ela, porque com certeza vocês vão ver que ela faz um trabalho sensacional. Obrigada, Cadu. A base do meu trabalho, inclusive eu falei sobre isso ontem, a base do meu trabalho é trazer a sua essência para a comunicação de maneira estratégica. É isso. Não é receitinha de bolo, onde você vai fazer isso e isso, levanta a mão aqui, eleve aqui. Não. Eu vou passar as ferramentas, eu passo as ferramentas e você vai adequar, ajustar essas ferramentas para quem você é. Porque o seu maior valor está na sua essência. Não é na técnica, não é na profissional que vai te ensinar, não é. É na sua essência. Essa é a base do meu trabalho. E é por isso que tem, por exemplo,
Tem um Carlinhos Maia, que fala errado, por exemplo, que é nordestino, que é gay, ganhando milhões. Milhões. Por quê? Porque ele é aquilo mesmo, a vida real ali. É por isso que a gente tem uma Virgínia com sotaque arrastado, falando besteira, ganhando milhões. Por quê? Porque eles vendem a verdade deles, a essência deles. Quanto mais você passa a sua essência, mais você vende. Perfeito, perfeito. Isso é assim fundamental. Então, assim, até por isso que eu quis destacar essa preocupação que você tem conforme você vai realizando ali as suas orientações, as suas sessões, para que as pessoas tirem um pouco essa crença de que não dá para trabalhar o digital com uma comunicação própria. Eu tenho que adotar a comunicação que já foi de sucesso, que já ganhou público, e até é importante que a gente destaque isso, porque foi como eu falei, tem muita gente no próprio, né, nas próprias mídias, no próprio Instagram, por exemplo, que faz propaganda disso. Se você Uhum. quer, se você quer ter sucesso, você tem que saber trabalhar uma imagem que o público espera, uma imagem que entra no que você falou, né, na receita de De bolo. bolo. Mas a comunicação não tem receita, a comunicação Não. ela é um processo vivo, né? Então, Perfeito, por isso, processo vivo. Vou anotar essa frase, viu? é, Porque é isso mesmo. até porque eu fico pensando assim, foi o que você falou, se não fosse necessária a verdade da pessoa para haver comunicação, a gente poderia simplesmente, todos nós poderíamos falar exatamente da mesma forma e daria certo. E foi o que O você que te disse, né? faz único é exatamente a forma como você se apresenta ao mundo. E a comunicação é um elemento importantíssimo. A comunicação, a imagem visual, ela é uma representação de você no mundo. Se você copia outro profissional, você é mais um. O que te faz único é exatamente aquilo que você quer esconder, muitas vezes. Vou dar um exemplo prático aqui que eu sempre falo. O Guto Galamba é um personal trainer, tem mais de 1 milhão de seguidores, fatura milhões por ano. Como? Com a comunicação que tem sarcasmo, que tem deboche, que cria muita polêmica. Ele não está nem aí. O mentor dele, uma vez, falou que, quando ele começou, ele quis criar esse padrão comunicativo formal. Não funcionou. Quando ele trouxe a essência dele, esse humor exagerado dele, ele decolou. Então, pare de tentar criar um personagem. Seja você mesmo, traga a sua essência para o digital, porque é isso que faz você único no digital. E o Instagram, ele é muito democrático. Você ali tem cliente para todo mundo, todo mundo. Qualquer profissional consegue ter cliente ali. Você só precisa ter estratégia. E a melhor estratégia é você ter uma comunicação autêntica. Perfeito, perfeito. Assim, a partir disso que a gente fica até um pouquinho mais aliviado, né? Pensando, poxa, agora eu só preciso encontrar a minha forma de trabalhar a comunicação, mas eu garanto que é muito mais fácil do que a gente ficar pensando em qual personagem eu vou criar para poder estabelecer um vínculo com o público. Para mim não funcionaria, não. Eu Uhum, tenho, eu tenho que trabalhar, você sabe disso, tem que trabalhar realmente com essa questão da verdade, que para mim é algo que vale muito a pena. uhum. Cara, eu tenho uma dica muito boa que eu dou para os meus clientes, que é o seguinte: Uhum. escreve num papel. Como é que as pessoas te veem? Ah, eu tenho um humor negro. Ah, eu gosto de fazer piada. Ah, eu amo, eu sou uma pessoa da leitura. O que é que as pessoas falam de você
de forma positiva e aplica isso na sua comunicação digital. Porque se o seu círculo de amigos tem uma imagem positiva sobre você, você vai pegar essa imagem positiva e trazer para o digital. É claro que analisando se faz sentido de acordo com a sua intenção, com a imagem que você quer apresentar. Mas essa é uma dica muito prática. Analise a sua imagem de acordo com o seu ciclo de amigos e traga esse padrão, essa característica sua para o digital. Perfeito, perfeito. Não, essa dica é sensacional, assim, super valiosa para que a pessoa não fique, assim, para que a pessoa não fique se questionando sobre o que ela pode levar, o que ela não pode. Então, realmente, a partir do momento em que ela tem esse autoconhecimento, eu acredito que facilita bastante depois o processo dela se apresentar para as outras pessoas. Fica bem, Uhum. fica bem mais assim, fica uma coisa mais natural, realmente. Uhum. Muito bom, E facilita muito. muito bom, muito bom. Leilane, a gente está caminhando para a parte final aqui do nosso podcast, mas eu queria saber se antes a gente brincou que a gente ia falar um pouquinho sobre cuidados com a voz, mas só para finalizar, eu pediria para que você falasse um pouco sobre quais cuidados a pessoa pode ter assim no dia a dia, cuidados básicos mesmo, assim, só para a gente não deixar de falar assim dessa parte, né? E Uhum. aí, e aí eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final, mas não precisa finalizar, não. A gente pode falar sobre algo antes disso, mas aí Uhum. depois eu gostaria que você também passasse uma mensagem para quem quer começar nas mídias sociais hoje. Eu sei que pode parecer um pouco improvável assim, né? Mas eu acredito que ainda tem gente que, apesar de ter a sua conta no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, essas pessoas elas ainda não começaram uma divulgação efetiva, né? Então depois Uhum. eu queria que você também deixasse uma mensagem de incentivo para o pessoal que ainda não está se divulgando nas mídias sociais. Maravilha. Então, 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 antes de você falar dos cuidados, deixa só eu relembrar o pessoal sobre ai, o QR Code aqui no cantinho, gente. Aqui na parte superior direita aqui da tela, tem o QR Code para vocês colaborarem com a nossa causa pelo Rio Grande do Sul. Então, é só abrir o app do banco e quando solicitar ali a leitura de QR Code, aponta para a tela, coloca o valor aí que você puder realizar aí a sua doação e com certeza você vai ajudar muito as pessoas que estão precisando aí nessa fase de reconstrução desse apoio. É uma das formas que a gente tem, além de, claro, além da empatia, além da oração, do pensamento positivo, uhum. independente da sua religião, é algo que com certeza você pode ajudar. É também essa parte financeira com uma doação de qualquer valor. E nós Uhum. aqui, em nome do Sensibiliza, nós ficamos muito agradecidos aí por vocês colaborarem com essa causa. Bom, Perfeito. então, oi, Aqui no vamos lá. Canadá tem um movimento grande dos brasileiros, da comunidade brasileira, fazendo doações também. Ah, que legal, Tem uma que bacana. empresa brasileira de logística, de transporte, e ela separou, se eu não me engano, 10% do container, dos containers dela, da empresa dela, só para enviar doação para o Nossa, Rio Grande do Sul. E aí toda a comunidade brasileira tem angariado, né, a palavra, mantas, casacos, tudo isso, e ela transporta. É muito importante isso, né? A gente precisa ter empatia com o outro. é verdade. Não dá para a gente não se preocupar, né? É uma Não. situação muito complicada. Mas que É. legal, muito bom saber dessa iniciativa dessa empresa e é muito assim valioso a gente ter essa ajuda que vem
principalmente do exterior, né? Contar com o apoio de quem está aqui no Brasil, de quem está próximo ali no Rio Grande do Sul, mas contar com esse apoio de fora também é fundamental. Muito bom. Então vamos continuar aqui na questão da voz, né? Isso. Quais são os cuidados que você deve ter em relação à sua voz? Eu diria que 3. O básico, 3. Primeiro, água. Cadê? Aqui. Água. Perceberam que minha voz voltou ao normal? Sim. Por quê? Porque eu bebi água durante todo o podcast, hidratou. Eu fiz o exercício, que é outro ponto que a gente vai falar. A água, ela vai hidratar as suas pregas vocais que ficam aqui. Qual é o ideal? O ideal é que você beba de 8 a 10 copos com água por dia. Durante o dia, você vai tomando goles de água para manter a sua voz, a sua prega vocal hidratada. Agora, você não vai beber a água e ela vai direto para a laringe, não. Ela vai, depois de 2 horas, é que você vai sentir o efeito da hidratação. Por isso que você, na prega vocal, por isso que a gente sempre orienta. Vai dar uma palestra, beba 2 copos com água 2 horas antes do evento. Porque aí, quando você começar, você vai estar no pico de hidratação. Então, a água é extremamente importante para você ter uma voz limpa, com boa qualidade. O segundo elemento é você ter uma boa percepção dos alimentos ou dos hábitos que prejudicam a sua voz. Vou dar um exemplo. Eu amo tomar café. Amo tomar café. Agora, se eu tomo café muito perto de uma reunião, durante a reunião, a minha voz vai falhar. E aí eu evito tomar café pelo menos 1 hora antes dos eventos que eu vou dar, dos atendimentos que eu vou fazer. Eu já sei que café afeta a minha voz. Agora, sorvete eu posso tomar 2 litros, não vai provocar nenhuma alteração na minha voz. Mas eu conheço profissionais que, se tomarem sorvete, perdem a voz. Você precisa ter essa percepção. Fiquei rouco. O que foi que eu comi antes? O que foi que eu tomei antes? Eu tomei água. Foi gelada? Foi quente? O que foi que aconteceu? Ter essa percepção vai te ajudar a manter a sua voz saudável. Além disso, os hábitos vocais. Por exemplo, tem pessoas que falam muito alto o tempo todo. E aí, no final do dia, a voz fica rouca. Por quê? Porque falar alto prejudica a sua voz. Falar por muito tempo também prejudica. Eu falei aqui. Essa é a 3ª ou 4ª reunião que eu tenho, de 1 hora. Pois é. Sem intervalo entre uma e outra. Não parei. Naturalmente, a voz da gente fica cansada. Por quê? Porque eu não consegui preparar, dar um descanso para essa voz. Você precisa identificar quais são os elementos, os hábitos que prejudicam a sua voz, e aí você vai ajustar, eliminar aquele elemento naquele momento, por exemplo, deixar para tomar o seu café antes ou depois do uso profissional da voz, ou, que é o 3º ponto que eu quero falar, que é aquecer a sua voz. O aquecimento vocal, ele vai preparar, condicionar a sua prega vocal para o uso profissional da voz, para a comunicação. O aquecimento são exercícios que a gente faz. A nossa prega vocal são músculos. E aí o aquecimento, ele vai fazer exercício nesses músculos, como na academia, para deixar a prega vocal aquecida, ela esquenta mesmo, aumenta a temperatura e preparada para o uso vocal. Eu fiz aqui para vocês o Esse é um exercício muito bom para aquecer a voz. Mas aquecer somente não é suficiente. Você precisa também desaquecer. Por exemplo, aqui a gente
eu falei para vocês aqui que essa é a terceira, quarta reunião que eu tenho seguida. Acabou essa reunião, eu vou desaquecer a minha voz. Por quê? Porque senão eu vou sair daqui e vou conversar com meu marido, com os meus filhos, num tom mais elevado. Porque geralmente, quando a gente está dando aula ou apresentando um projeto, a gente aumenta mesmo o volume da voz. A gente coloca uma certa tensão na laringe. Para que isso não aconteça após o uso da voz, eu preciso desaquecer. Ou Como se fosse que um é a relaxamento. vibração. Como? Como se fosse um relaxamento, né? Isso, é exatamente o relaxamento. É uma massagem na prega vocal, saindo do tom agudo para o grave. Por quê? Porque eu quero que a minha prega vocal volte para o ajuste habitual da fala, que é geralmente mais grave. Em relação, então, são esses 3 pontos: hidratação, maior percepção do que prejudica a sua voz em relação ao alimento, líquido e a hábitos vocais, e aquecimento e desaquecimento vocal. Se você fizer Perfeito. esses 3 pontos, aplicar esses 3 pontos na sua comunicação, a sua voz vai durar para sempre. Vai ser como Marília Pêra, isso, que Isso. envelheceu e manteve a voz com a mesma qualidade. Por quê? Porque ela tem uma fono que trabalha tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Em relação à frase, que eu queria deixar aqui, a mensagem é: o tempo para entrar no digital foi ontem. O tempo para você entrar no digital foi ontem. Comece agora, de uma maneira simples. Grave um vídeo nos stories, porque lá só 5% dos seguidores assistem, para perder o medo. 24 horas, acaba o story. Ele desaparece. Treine nos stories todos os dias. Faça um vídeo gravando algo só com a sua voice over. Comece assim. E depois inicie lá no feed, fazendo vídeo de 20, 30 segundos. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você tem resultado. Perfeito, perfeito, Leilani. E assim, dá para a pessoa fazer um story dando um oi pro público, né? Assim, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo aí uma ótima sexta-feira. Desejo para todo mundo um ótimo final de semana. Grava um recadinho, né? Alguma coisa assim, só para você testar, né? Acho que vale Ou a então pena. você pode fazer. Eu vou deixar uma caixa de perguntas aqui para você tirar sua dúvida sobre o meu produto. Perfeito, Acabou. Uma perfeito, frase. muito bom. Caixa de perguntas é uma ótima dica, que você sempre destaca que funciona muito bem. E Uhum, vale a pena o pessoal testar. sim. Isso é Só verdade. comece. Comece sem medo. Na verdade, o medo, ele vai sempre existir. Mas você precisa ser resiliente e fazer apesar do medo. Usar o medo como um motor, um propulsor para você alcançar o seu resultado financeiro no digital. Maravilha, maravilha. Perfeito, adorei sua mensagem. E foi muito bom você falar também dos cuidados com a voz, porque a hora que você falou sobre pessoas que estão sempre falando com a voz mais alta, eu lembrei de alguns colegas professores que precisam fazer o desaquecimento vocal, porque é interessante, a qualquer momento, em qualquer hora do dia, tá lá a pessoa se esgoelando, ela nem nota mais. Mas é É, tem importante. que tomar cuidado, Vou falar para porque eles. a voz uma hora vai falhar. Pois é, pois é. Não é à toa que às vezes a pessoa se pega sem voz ou com a garganta até meio dolorida, né? Porque Uhum, machuca, né? sim, É como se fosse um exercício executado com exagero, né? exatamente, exatamente. Entra em fadiga. A prega vocal entra em fadiga, como Pois qualquer é. músculo do corpo. Se Isso é você muito correr, importante. correr, correr sem aquecer, você vai sentir as suas pernas. A mesma coisa é a voz. Perfeito,
Perfeito. Não, vou falar para o pessoal, se eles não acompanharem a gente ao vivo, depois eu vou recomendar para eles o vídeo, porque essa parte do aquecimento e do desaquecimento, para a gente, assim, professor, tem muito palestrante que com certeza está assistindo também, que essas dicas são super valiosas, então fica realmente bem assim, você acaba ilustrando aí algo que é super importante, que a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar de ter esse instrumento que é tão importante para a gente. Instrumento Sim, de trabalho, né? Instrumento de vida, querendo ou não. exatamente. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Maravilha. Leilane, eu queria agradecer muito assim a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você trouxe aqui, inclusive em relação à comunicação no digital. Gente, fica a dica para que vocês possam seguir aqui, ó, no Insta da Leilane, Leilane Senafono, tem muito conteúdo importante, relevante, e além dos conteúdos, tem também a questão dela trabalhar com essa parte da, muitas vezes respondendo caixas de perguntas, direct, e tem também a mentoria, que antes da gente fechar, eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre como funciona a mentoria para que vocês possam aproveitar, viu? Vale muito a pena. A mentoria, ela se chama Impacto, é uma mentoria para a comunicação digital e ela é muito completa. Eu reformulei essa mentoria para dar um serviço completo para os mentorados. Dentro da mentoria, tem um clube de impacto com vários palestrantes de várias áreas, dando aula sobre storytelling, tráfego, como produzir conteúdo no Canva, vários temas, branding. Além disso, tem um lupa de impacto, que se o mentorado bater a meta quinzenal, ele vai ter um encontro comigo em grupo, onde eu vou analisar detalhadamente os vídeos, a comunicação escrita nos stories, no feed, e ainda tem encontros em grupo, onde eu apresento para vocês a comunicação persuasiva no digital. Eu trago o conteúdo teórico de maneira bem sucinta e a gente treina a comunicação ao vivo e já sai com o vídeo pronto para alguns, em alguns encontros para postar no Instagram. É uma mentoria feita para fazer você destravar, não somente destravar, mas ter resultado. Eu ensino também script de vendas para os stories, porque eu quero que o meu mentorado se destaque pela comunicação, mas também faça dinheiro. Então, quem tiver interessado, é só entrar em contato lá pelo Instagram, @leilane_senafono. E, Cadu, eu queria agradecer imensamente esse convite, em participar desse projeto, né, para ajudar o Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Admiro muito você como profissional, já falei isso várias vezes. Você é um profissional humano, empático, inteligente, e eu admiro muito seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu que fico muito feliz por você ter aí a disponibilidade, por você ter trazido tanta coisa boa, tanta coisa valiosa nessa nossa conversa. E eu fico muito feliz, realmente, assim, como o pessoal costuma dizer, o coração fica aquecido, assim, com tanta coisa boa. Receber o seu elogio é sensacional, porque, no fim das contas, muita coisa que eu venho desenvolvendo eu aprendi com você. Então, por isso, gente, que eu digo que Legal. vale muito a pena vocês seguirem aqui, ops, para cá, seguirem aqui o perfil da Leilane, inclusive por conta da mentoria, que vale muito a pena. A mentoria dela é completa e, com certeza, para quem quer ter sucesso no digital, faça a mentoria que, com certeza, vocês terão esse sucesso aí que vocês buscam. Obrigada, E Cadu. muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz, viu? Bom demais aí poder bater esse papo aí com você e falar sobre tanta coisa valiosa. Eu que agradeço. Maravilha. Gente, então a gente fica por aqui nesse episódio 3 e não percam o próximo, na próxima sexta-feira, às 19 horas. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Leilani, por tudo. E um grande abraço. Tenham um ótimo final de semana. Ótimo, Para vocês, ótimo final de semana para vocês, pessoal.
Maravilha. E para vocês também que estão assistindo aí, obrigado e um ótimo final de semana. Abração. Tchau, tchau. Tchau, Cadu. Tchau, tchau.